Em nosso estudo de hoje, a lição 47 do livro Encontro Marcado, e tem por título Entre o Bem e o Mal. Qual acontece a muitos de nós, espíritos na veredas do progresso, encontrarás também os teus momentos de indecisão entre o bem e o mal, qual se estivesses num labirinto, sentes a estranheza de alguém que desconhecesse de todo o rumo a seguir. Não ignorarás quanto à abnegação daqueles que se decidiram pelo caminho do sacrifício em semelhantes ocasiões, a fim de que tivesses paz e segurança. Ajudarás e abençoarás sempre. Lembrar-te-ás de que a vida não te constitui privilégio, de que és apenas um elo na corrente infinita das criaturas que integram a família universal. À frente e à retaguarda, à esquerda e à direita, caminham contigo aqueles corações que se te vinculam à existência e que, de um modo ou de outro, dependem de ti para assimilar os benefícios da reencarnação. Diante de qualquer dificuldade, pensa neles primeiro, não vaciles. Não permitas que a ideia comodista do confronto a ti mesmo te inutilize a capacidade de auxiliar. O egoísmo te fará tecla muda e não conseguirás responder aos apelos da vida que se execute onde estejas a sinfonia da felicidade geral. Ama e aprende, compreenderás teu destino. Serve e cumprirás tua missão. Deixa que o poder do bem se comunique com os outros através de tua alma. Aos fracos revestirás de fortaleza, aos aflitos sossegarás com a tranquilidade, aos descrentes socorrerás com a fé, e aos caídos darás teu braço alentador. Recorda o encadeamento de todos os seres da criação perante a sabedoria divina, e perceberás a divina sabedoria solicitando-te trabalho e concurso a benefício de cada um. Confie-te ao Senhor para que Ele te use na oficina da bondade, e por mais que o malho da experiência te vibre golpes no espírito, nada mais fará que te burilar o coração para a imortalidade vitoriosa. Em qualquer instante de incerteza, não admitas que a dúvida te assalte a cidadela interior. Entre o bem e a negação do bem não existe neutralidade. Escolherás o bem para os teus irmãos e a breve tempo, trecho adiante da vida, compreenderás que fazendo bem aos outros, nada mais fizeste que acrescentar o bem a ti mesmo, de modo a usufruires paz constante e alegria maior. São muitas as mensagens dos espíritos nesse sentido. Eles falam para a gente o seguinte: a gente aqui na Terra, é claro, a gente ainda não é espírito perfeito e não vai conseguir alcançar a perfeição ainda nesse momento aqui na Terra com essa encarnação. Os espíritos são unânimes em trazer essa afirmação. Aqui na Terra, a gente está vivendo gêneros de provas, e se a gente quer obter êxito, a gente procura concentrar aqui nas nossas orações a pergunta para a nossa consciência, para o nosso anjo da guarda: qual está sendo a prova que eu estou vivendo? Estou indo bem na prova que eu estou vivendo? Essa deve ser a interrogação aqui do espírita sincero. Mas, pelo fato de a gente não ser perfeito ainda, a gente fica entre o bem e o mal, e a gente ainda escolhe, algumas vezes, o mal, ou por ignorância da nossa parte, de desconhecimento da lei de Deus, desconhecimento da lei de causa e efeito, ou ainda por conta do instinto, do comportamento que a gente tem ainda de muito tempo, baseado no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que na doutrina espírita também os espíritos apontam como os nossos principais obstáculos, aqueles que a gente deve dar uma atenção muito maior. Então, qual é o segredo que os espíritos passam para a gente? Quando vocês estiverem entre o bem e o mal, faz o seguinte: vamos trabalhar pelo bem do próximo. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou ainda mergulhado num determinado vício. E os vícios, quando a gente fala de vício, a nossa geração ainda liga logo, né, ao uso do tabaco, ao uso do álcool, ao uso de alguma substância que ainda seja ilícita, entorpecente. Mas vamos falar dos vícios mais comuns, né, para a gente poder enquadrar todos nós. O vício na gula ainda desregulada, o vício na preguiça. A gente está mergulhado no vício. Eu quero acabar com esse vício. Aí eu começo a fazer um tratamento comigo mesmo. Falo, por exemplo, eu não quero mais comer carboidrato. Só pelo fato de você pensar assim, você está pensando no carboidrato, e quando você pensa no carboidrato, você começa a salivar, né?
E olha a dificuldade que é, porque você está dando uma atenção àquilo que você considera entre a fronteira do bem e do mal. Aí o que a gente faz? A gente começa a trabalhar pelo bem de alguém. Por exemplo, a gente vai para a casa espírita, por exemplo, igual eu vou agora, e a gente chega na casa espírita, a gente vai ter lá obra social, a gente vai ter entrega de cesta básica, a gente tem o grupo que faz comidas, faz quentinhas para nossos irmãos que estão morando na rua, a gente vai ter bazar, a gente vai ter um trabalho de enxoval para entregar para mulheres grávidas, a gente vai ter agora um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, tem gente fazendo café da manhã lá agora, então quer dizer, vai ter todo um aparato que você escolhe onde você quer trabalhar e você começa a movimentar suas forças para que isso aconteça. Então, o que acontece? Olha, eu não estou pensando no carboidrato, como foi o meu exemplo, e comecei a olhar para o problema dos outros e comecei a desviar a minha mente daquele vício para poder concentrar aqui na pessoa que está precisando muito de ajuda nesse momento. Sem a gente perceber isso, vai fazendo uma transformação na nossa vida que é maravilhosa. Aí você vai falar, por quê? Porque, em primeiro lugar, o tempo que eu estou trabalhando pelo bem de alguém, eu poderia estar usando para o vício e não estou. Então, estou fazendo substituição aos poucos. Pode ser até que, de acordo com a nossa dependência ainda, aí depois que eu termino o trabalho, eu vou lá e vou comer o carboidrato, eu vou fumar, eu vou, sei lá. Tá, tudo bem, mas pelo menos o tempo diminuiu. Em segundo lugar, a gente vai perceber que fazendo a caridade, fazendo a diferença na vida das outras pessoas, a gente começa a conquistar amizades novas, espíritos que começam a se interessar por nós também, porque pode até existir a ingratidão por parte daquele que está recebendo ali a prestação do serviço que você tá fazendo. Mas os espíritos que estão do lado dele observando não tem essa ingratidão, não. Do anjo da guarda dele, dos espíritos familiares dele, os espíritos estão olhando ali do lado de fora, estão vendo o nosso trabalho e vão começar a se interessar por nós. E se interessam também mesmo, se interessam a ponto de estar influenciando a gente através das ideias, começa a ficar do nosso lado, percebe, está começando a pensar nisso, começa a querer desviar, a criar outras coisas, né? Botar outros ideais, e aos poucos, diz o Emmanuel em uma outra lição, que falando sobre o cristão mesmo, né? quando Cristo realmente começa a entrar na gente, ele fala assim, e aí ele se entregando a esses trabalhos, a luz vai vergastando aos poucos até que a sombra possa estar abandonando o campo do sentimento, do coração, para sempre. Mas isso vai acontecendo muito aos poucos. E por quê, principalmente? Porque no contato com o ser humano, a gente vai amolecendo o nosso coração, a gente vai começando a entender os problemas que todos passam, a gente vai começando a desenvolver uma coisa chamada empatia, que é tentar se colocar no lugar daquela pessoa, e a gente vai muito aos poucos ainda, nós somos lentos, a gente reconhece, mas vai tendo transformação sim. Então, fala, todas as vezes que a gente estiver entre o bem e o mal, faz o seguinte, procura uma atividade qualquer de assistência. E essa atividade ela é livre, você escolhe a que você quiser. Tem gente que vai ter uma afinidade maior em procurar aqueles que estão morando na rua, tem gente que vai procurar aqueles que estão em momentos no hospital. E por que a gente fala rua e hospital? Gente, porque são as necessidades mais emergentes e só quando a gente está internado ou então está numa situação de penúria que a gente vai saber a importância de algumas pessoas que chegam para estender a mão, estender uma palavra amiga. Vai até eles, conversa um pouquinho, tenta se colocar no lugar daquela pessoa, mas se você não quer procurar um trabalho desse mais emergencial, procura, de repente, fazer coisas simples. Amigo que você não liga há muito tempo, faz um telefonema para ele, manda uma mensagem para ele, né? Ou visita essa pessoa pessoalmente mesmo, e conversa com ela, coloca a conversa em dia, deixa ela desabafar um pouco. E você fazendo isso, você sem perceber, você está desviando desses caminhos que a gente chama de caminho do mal. Você está procurando o caminho do bem, está deixando o caminho do mal. Então, é uma estratégia que os espíritos passam para a gente. O Emmanuel confirma nessa lição,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.